Graça e paz, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na união dos irmãos, na reunião dos irmãos, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, para mim, é de fato muito bom e agradável estar com vocês. Eu tive o privilégio de nascer na igreja e, enquanto criança, minha mãe me levava à igreja. Mas eu era apenas um membro da igreja, visível, sem fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, a verdadeira igreja. De modo que, cheguei na adolescência, eu abandonei a igreja. Mas aprove a Deus, pela sua graça, me salvar e me revelar que por meio da obra que Ele fez em meu favor, sem mérito algum, Ele mesmo me colocou na sua igreja, que é o seu corpo. E desde quando, irmãos, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de crer nisso, que eu sou parte do corpo de Cristo. Desde então, meus irmãos, a reunião da igreja para mim, o convívio da igreja, o convívio com os irmãos, é de fato muito bom e agradável. E não só isso, irmãos, necessário, prazeroso. É uma delícia estar com vocês. É uma delícia congregar com os irmãos que foram remidos pelo sangue do mesmo Senhor, em nosso favor. Não obstante, meus irmãos, todas as restrições que nós estamos tendo, limitação nas reuniões, os departamentos não funcionando, as restrições são terríveis, irmãos. Mês que vem agora vai fazer 1 ano que eu não venho à igreja com a minha família. A minha esposa teve que vir de manhã e eu tenho que vir à noite. É terrível, irmãos. Porque isso não é a igreja na sua plenitude. Mas, não obstante todas essas restrições que nos estão sendo impostas, eu ainda estou dando graças a Deus pelo privilégio que eu tenho de congregar. Seja aqui aos domingos com vocês, seja no nosso grupo de pregadores, a gente se reúne toda terça-feira, não deixamos de nos reunir em nenhum momento. E também com os meus irmãos mais próximos, que estão sempre na minha casa. Não deixa de ser uma reunião também, de uma congregação com os irmãos. A igreja, irmãos, para mim é um assunto que, hoje, é muito importante. E eu gostaria de, junto com os irmãos, nesta noite, meditarmos justamente sobre este assunto. A igreja, a sua glória, e a sua vitalidade, e a sua necessidade, a sua importância. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos estudar nessa noite, contemplar o texto bíblico do versículo 1 até o 16. Esse texto, irmãos, ele fala sobre o funcionamento da igreja na prática, a vida prática da igreja. Trata da unidade da igreja como um organismo vivo, como o nosso corpo é um organismo vivo, com muitos membros, a igreja também é um organismo vivo. Nós vamos ver isso nesse texto. Nós vamos ver também nesse texto, meus irmãos, as diferentes atribuições que o Senhor confere aos membros da igreja, os seus papéis e as suas finalidades. E nós vamos ver também no texto, irmãos, qual é o propósito de Deus para a igreja.
a organizá-la dessa maneira. Então, eu convido os irmãos, os que estiverem em casa também, a acompanhar a leitura do texto, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar, meus irmãos. Ó, meu Pai, graças te damos pelo privilégio indizível de fazer parte da tua igreja gloriosa. Ó Senhor, a tua igreja, ela é gloriosa por causa do cabeça da igreja, que é glorioso. Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos muito, Senhor, pelo privilégio, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, colocando-nos na tua igreja. E te pedimos que nesta noite, Senhor, agora, como igreja, reunidos em teu nome, em torno da tua palavra, diante da tua palavra e expostos a ela, nós te pedimos que por meio do teu Espírito, o Senhor, tome a tua palavra como uma espada afiada, de modo a nos ensinar a tua vontade, de modo a nos mostrar a glória da igreja e o seu propósito. Qual é o teu propósito para a igreja, Senhor? Te pedimos tudo isso com um único propósito, que todos nós sejamos edificados e possamos chegar à unidade da fé, à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Tudo isso, Senhor, para a glória dele mesmo e para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós pedimos isso como igreja. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos meditar então, irmãos, nesse texto. Vamos voltar e agora a gente vai meditando passo a passo. Vamos ver o que diz o versículo 1 com mais atenção. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, o pastor Eric, há uns 15 dias atrás, ele fez uma exposição de um texto também da carta de Efésios,
Eu não sei se os irmãos todos tiveram a oportunidade de ver. E ele, antes de fazer a exposição, ele fez uma apresentação panorâmica do que é a carta de Paulo aos Efésios. E ela é uma carta, meus irmãos, que se a gente fosse resumir em uma frase, ela mostra a glória da igreja. E ela tem uma grande subdivisão, ela tem duas grandes divisões. Ela está dividida, ela tem 6 capítulos, sendo que os 3 primeiros tratam de doutrina, de ensino, e os 3 últimos tratam de prática. Toda doutrina está atrelada à prática. A vida cristã não é apenas, até o pastor usou uma expressão, a gente não adianta só ter uma teologia gigantesca e se nada mudou na nossa vida. A gente fica como uma cabeça desse tamanho, cheia de conhecimento, e o corpo mirrado. Então a carta de Paulo, e todas as demais, todas as cartas, elas têm sempre doutrina e prática. Então, os 3 primeiros capítulos tratam da doutrina, onde ele apresenta o que Cristo fez em favor da igreja, os privilégios que nos foram concedidos à igreja por Cristo. E aí do 4 em diante ele nos dá as responsabilidades que esses privilégios que foram dados nos conduzem. Então ele começa aqui este versículo, rogo-vos, pois. Então é o capítulo 4, é o início da parte prática da carta, e ele coloca esse rogo-vos, pois. Talvez em todo esse versículo, essa partícula pois aqui, seja a parte mais importante do versículo. Por quê? Este pois, ele está relacionando tudo que ele vai falar daqui para frente com aquilo que ele já falou anteriormente. Anteriormente ele apresentou todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, nos colocando na igreja. E as bênçãos, irmãos, são tantas, mas eu vou só dizer algumas aqui para vocês. Quais são os privilégios que todo crente recebeu? A Bíblia diz, o Paulo diz em Efésios mesmo, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados em amor para a adoção de filhos. Nós tivemos a remissão completa dos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Segundo a riqueza da sua graça, não segundo nossos méritos. Nós fomos predestinados segundo o seu propósito para o louvor da sua própria glória. E nós fomos selados para sempre com o Santo Espírito da promessa. É pouca coisa, irmãos? Então, Paulo apresenta no início, nos 3 primeiros capítulos, os privilégios da igreja. E depois de apresentar os privilégios, ele fala assim, então, irmãos, visto todos esses privilégios, portanto, eu vos rogo que viveis de maneira digna. Uma maneira de entender legal esse rogo-vos, pois, seria a gente ler junto com Efésios 2, não precisa abrir, mas eu vou só citar para vocês. Paulo diz que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo diz que todos nós éramos, por natureza, de nascimento, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Rogo-vos, pois, ditas essas coisas, compreendido isso, meus irmãos, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Irmãos, a religião é você trabalhando para ser salvo. O Evangelho é Deus salvando você, para que você possa servi-lo com alegria. No Antigo Testamento, meus irmãos, você obedecia para ser abençoado. No Evangelho, você foi abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais, para poder obedecer. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de carne e vos darei um coração de... Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito com E maiúsculo. E então eu farei que vocês andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
O evangelho, meus irmãos, é a salvação pela graça. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, transformando aquele que estava morto, dando vida, para que agora ele possa ter prazer nas coisas do Senhor. E ele, Paulo, é o prisioneiro no Senhor, estava preso por amor ao Senhor. Por entender todas essas coisas e entender que o evangelho para ele não dava para parar de pregar, então mesmo que eu seja preso. Ele sim vivia de modo digno do evangelho, ele tinha autoridade, falava com autoridade. O que é andar de modo digno da vocação, irmãos? A palavra igreja, na Bíblia, no original grego é eclésia ou eclesia, significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora, como Jesus chamou Lázaro para fora da sepultura. Lázaro, vem! Assim ele também nos chamou pelo evangelho quando nós nascemos de novo. E nós somos chamados a viver para fora, de uma maneira diferente do que o mundo vive. E como se vive de modo digno, meus irmãos? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda a humildade e mansidão. Humildade e mansidão são as virtudes fundamentais para que haja unidade na igreja. Sem elas não haverá unidade, jamais. O que é humildade, meus irmãos? Humildade é nós discernirmos a verdade a nosso respeito. É, mediante o evangelho, a gente compreender quem de fato a gente é. A nossa mediocridade moral diante de Deus. É não pensar de si mesmo mais do que convém. É considerar os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é mansidão, meus irmãos? Mansidão, o que é um cara manso? É um cara que não faz questão dos seus direitos. Abrir mão dos seus direitos. Lembra quando os coríntios estavam numa demanda, 2 irmãos estavam numa demanda judicial e foram até o juiz. Um acionou o outro na justiça. Paulo falou assim, isso é uma vergonha. Vocês 2 crentes diante de um juiz para resolver uma situação. Sofre antes o dano, ele falou. Em vez de você estar sendo, o cara está pisando nos seus direitos, tirando seus direitos, beleza, sofre o dano, irmão. Isso, o nome disso é mansidão. Você lembra quando Abraão e Ló começaram a se desentender? Os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. Abraão, que era um homem manso, o que ele falou? Ló, pode escolher, irmão, não vamos brigar aqui por causa de pasto, não. Escolhe a melhor fazenda e vai para você. Isso é mansidão. É você não fazer questão dos seus direitos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O homem natural, irmãos, não tem essas virtudes, humildade e mansidão, mas Jesus tem. E Ele nos deu, quando nós nascemos de novo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, é o que Ele diz, não é? E com toda longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? É paciência. Mas é um tipo específico de paciência, não é uma paciência qualquer. Eu, por exemplo, quando eu era menino, eu não via a hora de fazer 18 anos para tirar a carteira. Eu só tinha 12. Faltava 6 anos ainda. Então eu tive que ter muita paciência até eu fazer 18 anos. Mas longanimidade não é esse tipo de paciência. Longanimidade, irmãos, é a paciência com o pecado do irmão. É você suportar e tolerar o pecado do irmão. Clemência, lentidão em punir pecados. Isso é o que significa longanimidade. E aí ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra aqui pode ter dois significados. Suportando no sentido de dar suporte. Essa é uma opção, está certa. Não foi isso que Jesus fez para nós? Ele não nos levantou da tumba, Ele não nos deu vida estando nós mortos. Essa é uma opção. Então nós devemos em igreja viver suportando uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos, elevando o irmão. E a outra opção é no sentido de tolerar. Sabe quando você fala assim, eu não suporto aquele cara. Não suporto o Maurício Torres, cara chato, velho. Aí você tem que tolerar. Isso é viver de maneira digna. Estou brincando, viu, Maurício? É um irmão querido aí.
E, irmãos, nós somos chamados a viver suportando-nos uns aos outros. Porque o outro ainda peca igual você. Então nós vamos ter que suportar. Você já parou para pensar, irmãos? A Bíblia diz que nós todos seremos transformados num piscar de olhos. Quando Jesus voltar, num piscar de olhos, todos nós seremos transformados, receberemos corpos gloriosos e nunca mais vamos pecar. Se Deus pode fazer isso, por que Ele já não faz na hora que salva o cara? Por que na hora que o Júlio nasceu de novo, Deus já não deixou o cara perfeito? Deixou ele ainda cheio de problema? Para quê? Para que, irmãos, no convívio com os irmãos, nós exercitemos a nossa longanimidade. Porque o irmão vai pecar. Para que nós cresçamos em Cristo. Imagina o tanto que Deus é longânimo. Suportar o seu pecado. Desde que você nasceu, você peca todo dia contra Ele. Então, nós devemos viver assim, meus irmãos, suportando-nos uns aos outros em amor. Onde que a gente vai exercer o fruto do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, se não com um outro pecador? Né? Se o meu cônjuge não peca, por que eu preciso ter longanimidade com ele? Então nós vamos exercitar o fruto do Espírito num ambiente dos irmãos que ainda pecam. Não alimente, irmão, uma expectativa por uma igreja perfeita. Não é esse o propósito de Deus. As falhas dos irmãos nos levam a crescer em Cristo. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preste bem atenção, meus irmãos, nós somos chamados para preservar a unidade do Espírito, não somos chamados para construir. Nós não conseguimos construir. Esses dias a gente desmontou um espelho de um elevador num prédio para trocar lá, e aí me pediram para eu ajudar a tirar o espelho. A hora que eu tirei, atrás do espelho, o prédio antigo, prédio dos anos 60, atrás do espelho tinha uma folha de Londrina, uma capa assim, da folha de Londrina, e na capa, o jornal acho que era de 1968. E na capa do jornal estava assim, a foto do Oriente Médio lá, faixa de Gaza, Jerusalém, daí estava escrito mais ou menos assim: acordo no Oriente Médio visa unidade e paz. Aí eu pensei assim, o jornal dos anos 60, até hoje, eu não vi unidade e paz lá. Porque o ser humano não consegue produzir unidade e paz. Aqui nós somos chamados a preservar a unidade do Espírito que Cristo conquistou na cruz ao nos incluir no seu corpo e nos unir na sua igreja. Nós somos chamados a preservar. A unidade do Espírito, irmãos, é um privilégio exclusivo da igreja. Em nenhum outro lugar no mundo há unidade, só na igreja de Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Esforçando-vos diligentemente para manter. Irmãos, a gente só precisa se esforçar em alguma coisa que não nos é natural. Por natureza, nós não temos a tendência de preservar a unidade. A nossa tendência é dissensão, é tretar, é se afastar. E a palavra nos exorta a nós esforçarmos por manter, por preservar essa unidade. Quando o irmão Wilson Porte, esteve na nossa comunidade expondo esse texto, ele usou uma alegoria interessante, uma figura interessante. Quando um maratonista corre 42 quilômetros, aquele calor, e ele chega morrendo de sede, ele precisa tomar água. Então ele não precisa perseverar. Nossa, vou me esforçar e vou tomar essa água. Ele não precisa fazer isso, porque ele já está com sede. Agora, um vestibulando, que precisa estudar para o vestibular. As provas estão aí. Ele chega em casa cansado, 10 horas da noite, mas ele precisa perseverar, ele precisa se esforçar para estudar. A palavra está dizendo aqui para a gente se esforçar, irmãos. Se vocês lembrarem que lá em Atos 2:42, a primeira igreja foi formada, a Bíblia diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, esforçavam-se para. Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você não gosta muito de ler Bíblia, e eu também. Ele sabe dessas coisas. Então, ele nos exorta, irmãos,
a perseverarmos na doutrina dos apóstolos, perseverar no estudo da palavra de Deus, perseverar na comunhão. Trata-se de perseverança, esforçando-se diligentemente para isso. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Irmão, você acha que o mundo que a gente vive hoje é polarizado ou não? Já ouviu falar de polarização? Eu penso de um jeito, você pensa do outro. E tem guerra. A polarização em qualquer assunto é polarizado. Eu penso assim, você pensa assado. Aí o pau tora na internet. Você acha que lá em Éfeso era diferente? A igreja de Éfeso era composta por gentios e judeus. Um totalmente pagão, viveu sem Deus a vida inteira, e o outro totalmente religioso, apegado na lei. Povos que pensavam completamente diferente entre si, mas que Cristo na sua cruz destruiu esses dois homens e fez um novo homem que pensava a mesma coisa. Essa igreja daquele tempo também tinha todos esses problemas, mas Cristo resolveu esses problemas. Aqui Paulo começa, a partir do versículo 4, então, irmãos, nos apresentar a lista daquilo que nos une. Você vai ver, no 4 aqui ele citou o Espírito Santo, no 5 ele vai citar Cristo, e no 6 ele vai citar o Pai. Ele já dá como modelo a Trindade, que sendo 3 tem uma única vontade. 3 pessoas, um único Deus, unidade plena, total. E a palavra um vai aparecer 7 vezes nesses 3 versículos. Há somente um corpo. Um corpo. Em 1 Coríntios 12, o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, sobre corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Cada um aqui tem a sua história, a sua bagagem, cada um tem a sua história, o seu temperamento. Mas nós somos interdependentes entre nós. Pensa em alguma parte do seu corpo humano, qualquer parte, e veja se ela é inútil. Ela não é inútil, ela é necessária. Nós somos diferentes entre nós, mas nós formamos uma unidade, irmãos, na igreja. E nós somos chamados numa só esperança. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. A esperança da vida eterna. A esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo. A esperança do novo céus e nova terra onde habita a justiça. Todas as outras diferenças, irmãos, são nada diante dessa grandeza que nós temos. Nós devemos viver em alegria, unidos por isso, por esta esperança. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor de todos nós. O seu Senhor é o meu Senhor. A sua fé é a minha fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E há um só batismo, meus irmãos. E aqui tem que ficar claro que batismo que Paulo está se referindo aqui não é o batismo nas águas, não é. Porque pode acontecer, meus irmãos, de ter alguém que foi batizado nas águas, mas não foi batizado no corpo de Cristo. Não é desse batismo que Paulo está falando. O batismo nas águas, ele é apenas um testemunho interno daquilo que aconteceu internamente no seu coração quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Todos nós, os que cremos, os que foram salvos pela graça de Deus, nós fomos incluídos, nós fomos batizados. A palavra batizar, irmãos, ela significa isso aqui, ó. Eu vou batizar esse papel alumínio nessa água aqui, ó. Mergulhou, não mergulhou porque é alumínio, mas finge que mergulhou. O batismo, meus irmãos, é ser colocado em. Quando Jesus Cristo foi levantado na terra,
há 2000 anos, ele mesmo disse, eu quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Todos, gentios, gregos, judeus, todos os tipos de pessoa, homem, mulher, negro, branco, rico, pobre, todos os tipos de pessoa, ele atraiu a si mesmo. Aquele ser egoísta morreu juntamente com Jesus Cristo na cruz. O velho homem morreu, foi crucificado juntamente com Cristo na cruz. E quando Deus Pai, pela sua glória, o ressuscitou dentre os mortos, nós, os que estávamos nele, fomos ressuscitados juntamente com ele em novidade de vida. É esse batismo aqui que Paulo está dizendo, meus irmãos. Há um só batismo. Se você creu no Senhor Jesus algum dia na sua vida, foi porque essa obra aconteceu. Porque você foi batizado no corpo dele. Se algum dia você teve o privilégio de ser aberto, é porque o seu velho homem foi crucificado naquela cruz. O Filho Santo de Deus, que não precisava, ele fez isso por amor a nós. Há um só Senhor, uma só fé, ele é o autor e consumador dessa fé. E há um só batismo. Essa é a nossa unidade, meus irmãos. Essa é a base da nossa unidade. E o versículo 6... Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, há um só Deus e Pai de todos. Se Ele é Pai de todos, meus irmãos, isso implica dizer que eu e você somos irmãos. E nada vai mudar essa situação. Estejamos bem ou estejamos mal, você vai continuar sendo meu irmão. Esses tempos atrás, os meus filhos se desentenderam. Faz tempo, já nem lembro qual deles que foi, mas um deles falou para o outro assim, você não é mais meu irmão. Eu não sou mais seu irmão. Não importa o que ele pensa, a situação não mudou, ele continua sendo irmão. E quando eu vi isso, eu chamei os dois e falei assim, você nunca mais fale isso. Porque isso me entristece demais. Isso não é verdade, isso não vai mudar a condição, ele continua sendo seu irmão, e isso me entristece até o fundo do coração. Meus irmãos, nada entristece mais um pai do que a desunião dos irmãos. Quem aqui é pai sabe. O desejo de Deus, que nos salvou na cruz de Cristo, unificou as diferenças e criou um novo homem em Cristo. O desejo dele é que nós vivamos em união. É ele que disse como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O Senhor Jesus, meus irmãos, quando ele orou em nosso favor, João capítulo 17, ele orou assim. Ele orou ao Pai por mim e por você. Ele orou assim, eu não rogo somente por estes, estava se referindo aos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, eu e você. Para aqueles que vierem crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, a unidade da igreja faz com que o mundo creia no Senhor Jesus. Você compreende isso, irmãos? A unidade da igreja faz com que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus e enviado por Deus ao mundo para salvar o mundo. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo se torna conhecido por meio da nossa união. E aí, voltando no versículo 6, aqui eu quero chamar a atenção para vocês, irmãos. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Todo mundo fala assim, eu gostaria tanto de conhecer melhor a Deus. Eu gostaria tanto de ter mais intimidade com Deus. Sabe o que você precisa fazer? Conviver com todos. Ter mais convívio com os irmãos. Porque Deus age por meio de todos.
de um jeito especial com cada um. E é no convívio dos irmãos que nós crescemos no conhecimento desse Deus que age por meio de todos. Procure, meus irmãos, o cristianismo ele não se desenvolve sozinho. A internet é muito boa, ela nos ajuda, né? Essa mensagem tem milhares de pessoas ouvindo agora, no mundo inteiro. É ótimo. Mas tem vários poréns. Né? O cara começou a falar um assunto que eu não quero, eu troco. Põe outro pregador. Eu não gosto dessa banda aí, eu ponho outro louvor. Agora eu não quero ouvir, vou ouvir outra coisa. Deus age por meio de todos, irmãos. Então é importante nós estarmos convivendo com os irmãos. Não só nas reuniões de domingo, mas procurar congregar em pequenos grupos. Procurar ter amizade com os irmãos da igreja. Fazer o dia de lazer, faz um churrasquinho com os irmãos da igreja. Tem esse convívio porque você vai crescer no conhecimento do Senhor. Ele age por meio de todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E 8 também, por favor? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmãos, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, ele levou derrotado aquilo que nos aprisionava, ele destruiu o pecado, destruiu Satanás, e ele concedeu dons aos homens. Cristo é quem capacita a sua igreja, concedendo dons de acordo com o que ele quer, de acordo com a maneira que ele escolhe, de acordo com a sua própria vontade. E o que é um dom? O que é um dom, meus irmãos? É uma capacidade espiritual dada por Deus para o benefício de outrem. Um dom espiritual é um dom que você recebe para o benefício do outro, da igreja, não para o seu benefício próprio. Os milagres de Jesus, todos que ele fez, me diga um que ele fez em favor dele mesmo. Você não vai achar. Os dons são capacidades espirituais dadas por Deus para a edificação da igreja. E todos os crentes possuem dons. Todos, meus irmãos. No 7 lá, Camarguinho, por favor. A graça foi concedida a cada um de nós. Cada um de nós. Existem muitos dons, meus irmãos, que o Senhor concede a cada um dos crentes. Alguns têm mais, outros menos, de acordo com o que Ele quer. Tem alguns dons descritos na Bíblia. Dom do ensino, dom da contribuição, dom da presidência, dom da misericórdia, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom da exortação. E a lista não é exaustiva, meus irmãos, tem muitos outros. Dom é tudo aquilo que Deus te deu, que você faz melhor que os outros, para a glória dele. É uma capacidade que tem cara que tem o dom, por exemplo, para fazer uma edição de uma pregação e colocar na internet. Paulo não ia falar isso aqui, não ia listar esse dom, mas é um dom dado por Deus. Ao passo que tem outros que não sabem nem ligar um computador. Então, um dom é aquilo que Deus te deu, que você faz bem, para o serviço da igreja, para o benefício de outrem. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 6, sobre os dons, irmãos, e sobre a multiforme graça de Deus na igreja. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Isso. Se profecia... Tá jóia já. Tendo, porém, irmãos, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Cada um de nós tem um dom, pelo menos. Cada um de nós. Você tem, irmão. Aliás, você tem dois. Tem um dom que é comum a todos.
Você lembra o que diz a palavra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esse dom da fé é aquela uma só fé que todos nós temos, né? Mas você tem outros dons distribuídos segundo a vontade do Senhor para a edificação do seu corpo, que é a igreja. Uns têm o dom de louvar o Senhor. Outros têm o dom de contribuição, outros de exortação. O Fernando Prison é um irmão com quem eu ando mais perto. Ele é um irmão que eu vejo nele o dom da exortação. A gente participa aqui nos domingos, toda terça-feira a gente está junto, a gente também participa também do grupo de educação de filhos. E eu vejo no Fernando, esse irmão querido, o dom da exortação. Ele tem a habilidade de falar toda a verdade quando o cara está falando errado, mas ele fala de um jeito que o cara ouve de uma maneira tão bem, aceita, assimila aquilo e sai bem. É um dom. E eu convivendo com o Fernando, eu já vi ele exortando vários de nós, e eu vejo o quanto eu preciso dessa característica dele que eu não tenho. Porque a minha tendência é eu vi o cara fazendo algo errado, eu já saio metendo pau no cara, fico com raiva do cara, em vez de eu chegar em amor e exortá-lo, né? Então, o convívio com os irmãos, os dons que Deus deu a cada um dos membros, serve para o benefício mútuo da igreja. Por isso a importância da gente estar sempre convivendo, irmãos. É a maneira da gente crescer no Senhor. Ok? Versículos 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Oh, meus irmãos, a gente começou a palavra da noite aqui dizendo que humildade e mansidão era a condição fundamental para a unidade da igreja, vocês estão lembrados, né? Humildade é você não fazer questão, você não pensar mais do que deve a respeito de si mesmo e você considerar o outro mais importante do que você mesmo. Isso é humildade. E mansidão é você abrir mão dos seus direitos. Você não fazer questão daquilo que você tem por direito. E Jesus Cristo, meus irmãos, o cabeça da igreja, ele é o modelo e ele é a fonte dessas virtudes. Ora, o que quer dizer subiu? Ele subiu aos céus levando o cativo cativeiro quando ele venceu na cruz. Mas o que quer dizer subiu, senão também que ele havia descido? Antes de subir, meus irmãos, Jesus Cristo desceu. Quando você era bonzinho? Não, quando você era ainda pecador. Quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Ele desceu. Ele abriu mão da sua glória. Ele veio até aqui para buscar você. Isso é humildade. Isso é mansidão. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, não bastasse isso, ter se tornado homem, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, o nosso único Senhor, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o cabeça da igreja, meus irmãos. Ele é o motivo da nossa união. As nossas diferenças são mesquinhas perto da grandeza deste único Senhor, dessa única fé, desse único batismo, desse único Deus e Pai, o qual é sobre todos, age e está em todos, age por meio de todos. As nossas diferenças são mesquinhas diante dessa grandeza, meus irmãos. Versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo concedeu, meus irmãos. Jesus Cristo é quem coloca as pessoas na sua igreja, porque ele é o cabeça da igreja e o governador dela. Ele é o rei dos reis.
Ele é o Senhor dos senhores. Ele mesmo é quem coloca as pessoas. E ele concedeu alguns para apóstolos, que são os 12 que já morreram, mas até hoje eles estão vivos e falam conosco, porque nós estamos aqui estudando um dos apóstolos, o apóstolo Paulo, não é? Ele concedeu também uns para profetas, alguns para evangelistas. Os profetas, irmãos, também é um ministério que já se encerrou, mas nós temos todos eles aqui. Não precisa mais de apóstolo hoje, como tem muito apóstolo por aí. Né? O reverendo Augusto Nicodemos diz que o apóstolo bom é o apóstolo morto. Os apóstolos bons são os 12. E esses que estão por aí, meus irmãos, esses aí vão prestar conta diante do Senhor. Nós temos os apóstolos, os bons, os originais. Nós temos os profetas. E ele também concedeu evangelistas. O evangelismo é um dom também, meus irmãos. Pastor Maurício Torre, do meu círculo de amizade, é o maior evangelista que eu conheço. Senta no posto para abastecer o carro, sai de lá, o cara está evangelizado. Foi no açougue comprar carne, o cara está evangelizado. Ele tem prazer em... O que é o evangelista? É você levar o evangelho para o ímpio, para aquele que não conhece. Maurício gosta de ir em clínica de recuperação de drogado, gosta de ir na cadeia, gosta de ir em qualquer lugar que chamar, o bicho está indo para pregar o evangelho. Isso é um dom concedido por Deus, não a todos nós. Todos nós somos chamados a evangelizar, sim. Todos nós podemos testemunhar da nossa fé, contar para o outro o que aconteceu conosco, falar de Jesus. Mas o dom do evangelismo, Deus concedeu à igreja para que pessoas creiam e venham para cá. E ele também concedeu alguns para pastores e mestres. Não são duas funções, tá, meus irmãos? Aqui é uma função só, pastor, mestre. É o ofício do ensino da igreja. Digamos assim, de maneira muito tosca, né? Mas o evangelista, ele prega, o cara crê e vem para cá, e aqui tem o pastor mestre. Ele pastoreia a igreja e nos ensina. É o nosso pastor Glênio, pastor Érico, pastor Maurício, está aqui ensinando, mediante a palavra, a igreja, a congregação. Esses, irmãos, existem os dons de Deus, hoje não é o assunto do dia, dons de Deus, mas os dons, eles estão divididos em duas grandes categorias, os dons da palavra e os dons de serviço. O dom da palavra é quando é Deus colocar alguém que exponha a sua palavra, não a do pregador, mas a sua palavra de maneira fiel, para que ele haja, por meio do seu espírito, por meio da sua palavra, ele haja na igreja e a igreja responda com serviço. Existem dois dons, os dons de palavra e os dons de serviço. Não que uma pessoa não possa ter os dois também, mas existem essas duas categorias de dom. E os dons da palavra, eles são vitais. São vitais. O membro do corpo também tem órgãos vitais. O pé é importante, a perna é importante, mas se eu perder uma perna, eu continuo vivendo. Mas se eu perder a cabeça, eu morro. Então existem alguns membros, alguns dons que são vitais para a igreja. E por que Deus considera vital o dom da palavra? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem da palavra. Porque Deus opera na igreja por meio, não do pregador, mas por meio da palavra. É assim que ele trabalha. O pregador expõe com fidelidade as Escrituras. O Espírito Santo opera de maneira grandiosa, irmãos, e de maneira individual, particular, em cada coração. E a igreja responde em serviço. Todos nós temos o dom. É o que diz o versículo 12, meus irmãos. Isso que eu acabei de explicar está dito aqui no 12. Que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse é o propósito. E por que o santo precisa ser aperfeiçoado? Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a unidade orgânica da igreja. Pela palavra, Deus trabalha na igreja. Os santos são edificados, são trabalhados pelo Espírito. E eles respondem com serviço para a edificação do corpo. Todo o corpo trabalha de maneira organizada e junta, para que juntamente todos nós cresçamos no conhecimento de Cristo. O pastor também, Augusto Nicodemos, ele também faz uma analogia assim. Tem gente que acha que a igreja é igual um ônibus. O pastor é o motorista, o tesoureiro é o cobrador e os fiéis estão sentados no banco e vai viajando. E aí o pastor leva para onde quiser. Não é assim. A igreja é mais parecida com um barco a remo.
aquele remo de competição lá das Olimpíadas, onde cada um trabalha coordenadamente para o benefício do todo. Essa é a igreja. Até quando nós vamos trabalhar assim? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, esse é o desejo de Deus para a sua igreja, que todos nós sejamos igual a Jesus Cristo. Até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É uma meta ousada, né? É uma meta, meus irmãos, bastante ousada. Mas, se nós vamos alcançar a perfeição, esse é outro assunto. Mas esse é o alvo de Deus e deve ser o nosso também. Como igreja, trabalhar junto para que nós cresçamos no conhecimento de Cristo, o nosso Senhor, o nosso cabeça. O Paulo fala assim, sobre perfeição, né? Quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós vamos fazer como igreja. Nós devemos nos esforçar diligentemente, irmãos, juntos, como igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que nós vamos fazer isso? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que não mais sejamos como meninos. Meninos oscilam afetivamente, emocionalmente, oscilam o tempo inteiro de acordo com as circunstâncias. Nós devemos trabalhar junto, esforçando diligentemente, irmãos, como igreja, para que nós cresçamos na plena conhecimento de Cristo e não sejamos mais como meninos. Não sei você, irmãos, mas eu sou um menino. Vivo oscilando para cima e para baixo. A circunstância muda, eu vou junto. Igual a montanha-russa. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele, o varão perfeito, Ele viveu a vida mais atribulada que qualquer ser humano pode imaginar. Ele era um homem de dores que sabe o que é padecer e o mais rejeitado entre todos os homens. Mas Ele não oscilou. Porque Ele é o varão perfeito. Ele não era como um menino jogado para lá e para cá. Como um barco sem leme jogado pelas ondas. E a vontade de Deus para a igreja é isso, meus irmãos. Que nós cheguemos a esse nível. E trabalhando em unidade, meus irmãos, junto como igreja, cooperando um com o outro em corpo, a gente vai caminhar para esse alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículos 15 e 16, para a gente encerrar. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oh, meus irmãos, esse é o propósito, esse é o resultado da unidade da igreja. É isso que nós vamos obter. Versículos 15 e 16, eu quero que vocês prestem atenção, meus irmãos, na ênfase que o Espírito Santo dá, na necessidade de estarmos juntos e de maneira organizada. Olha só, o 15, por favor. Mas seguindo a verdade em amor, aqui é seguir a verdade em amor, meus irmãos, nós temos que, as duas coisas têm que andar junto. Só a verdade não basta, só o amor não basta, tem que ser os dois juntos. Esses tempos atrás, a gente estava num evento da igreja e eu vi uma irmã destratando a funcionária da igreja. Mas destratando de uma maneira. E naquele momento eu fiquei com uma raiva da irmã. Porque eu estava só com a verdade. Porque o que ela estava fazendo não está certo. É verdade, não está certo. Mas faltou o amor. Eu fiquei com raiva da irmã. O que eu deveria ter feito? Chamado a irmã em amor e trazer para ela a verdade. Né?
Mas então só a verdade não basta, só o amor não dá. Tem que ter a verdade em amor. Nós convivendo assim. Cresçamos, meus irmãos. Se a gente seguindo a verdade em amor, a gente vai crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o verso 16, de quem todo o corpo, olha aqui, meus irmãos, todo o corpo tem que estar bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Todo o corpo tem que estar bem ajustadinho. E um tempo atrás, meus irmãos, eu tive uma unha encravada. Você pensa que a unha é um órgão inútil, né? Encrava uma unha para você ver. Eu tive uma unha encravada outro dia eu conto para vocês, eu cheguei a desmaiar na podóloga lá. Meus irmãos, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Cada mínimo, você não é pequeno, irmão. Cada pedacinho do seu corpo é importante, assim como cada membro da Igreja de Jesus Cristo é importante, tem a sua função, tem o seu papel. Deus age por meio de todos. E Ele está em todos. Nós temos que, irmãos, estar com o auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte. Quando a gente faz isso, a gente efetua o crescimento, o próprio aumento, aumentar em número. A igreja tem que crescer em número, irmãos. Está todo mundo precisando ser salvo. Efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. E dentro da igreja nós temos que crescer. A gente não pode ser menino para sempre. Para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, esse é o texto que a gente observa a glória da igreja, suas responsabilidades, o propósito de Deus para a igreja, um propósito glorioso. Se a gente fosse resumir, então, o que nós vimos nesse texto, que Paulo nos ensinou, é que a igreja é um organismo vivo, são membros diferentes, mas que são interdependentes entre si e estão unidos num só corpo. A unidade não é o mesmo que uniformidade, não é comunismo. Cada um é de um jeito, mas cada um tem o seu papel e é importante. E o propósito da igreja, o propósito de Deus para a igreja é o crescimento espiritual dos seus membros por meio da unidade e do convívio. Que nós cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo para que não sejamos mais como meninos. Se eu fosse aplicar, meus irmãos, rapidamente esse texto à vida de vocês e à minha também, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não creu no Evangelho, meus irmãos, não posso nem chamar de irmão, eu sugiro que você continue congregando conosco. A igreja é o melhor lugar do mundo para você estar. Mas não se envolva em serviço algum. Primeiro, arrependa-se e creia no Evangelho. Receba o Senhor Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Receba o Senhor Jesus Cristo. Ele oferece de graça a água da vida para quem quiser. Agora, se você já creu no Evangelho e desfruta do privilégio de ser igreja, se você já descobriu que foi eleito antes da fundação do mundo e foi tirado da sepultura por Jesus Cristo, eu tenho 3 aplicações para você. Primeira, tenha um coração agradecido. Porque ser membro da igreja, não da Primeira Igreja Batista de Londrina, ser membro da igreja de Jesus Cristo é a maior glória, a maior honra que qualquer ser humano pode ter na face da terra em qualquer tempo. Tenha um coração grato por ter nascido de novo. Segundo, esforce-se. Esforce-se. Rogo-vos, pois eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Esforce-se diligentemente por manter a unidade do Espírito. Devemos perseverar, meus irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não deixemos de congregar-nos como é costume de algum, diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, meus irmãos. Antes, façamos admoestações. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, a palavra diz em Hebreus 10, 25. Participe das reuniões da igreja. Participe de pequenos grupos. E tenha uma vida social com os irmãos da igreja. Um churrasquinho final de semana, tenha convívio com a igreja. Você vai crescer. E o seu irmão também. E por fim, coloque-se diante do Senhor. A terceira aplicação. Coloque-se diante do Senhor para saber qual é o dom que Ele te concedeu. Porque Ele te concedeu. Você tem. E utilize esse dom para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Fazendo essas coisas, meus irmãos, nós chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento
do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Que o Senhor abençoe esta comunidade. Que o Senhor edifique o seu corpo aqui na igreja, Primeira Igreja Batista de Londrina. E se você que está pela internet nos assistindo, venha congregar conosco. Você que ainda não creu ou que já creu, venha congregar. Vamos estar juntos, irmãos, para a gente crescer junto em Cristo. Amém? Amém.